abrindo a Tua palavra, não que ela já não esteja aberta desde o início do culto, Senhor, porque tudo que cantamos, tudo que falamos e anunciamos, os projetos, as obras, os dízimos, as ofertas, tudo aponta para a Tua palavra, para a Tua vontade. Mas, segundo a nossa liturgia, segundo a nossa organização do culto, Senhor, esse é o momento em que vamos ler as palavras desse livro, onde nós cremos está nele revelados e escondidos os Teus desígnios, os Teus decretos. E a minha oração é que a voz do Senhor troveje nesse lugar, Senhor. Como disse o salmista, fala ao Senhor, abala-se a terra. A voz do Senhor troveja, a voz do Senhor é poderosa, poderosa para destruir os cedros do Líbano. E diante da Tua voz, seja escrita ou falada, Senhor, todos se curvam, Senhor, todos se rendem, todo joelho se dobra, todo coração se curva para ouvir, porque quando o Senhor fala, todos se aquietam para receber a sabedoria. Os sábios e os poderosos são ignorantes, ó Deus, diante da suprema grandeza, da riqueza, da mente de Deus, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. E diante da Tua sabedoria, nos curvamos nessa noite, Senhor. Fala conosco, que essa Tua voz, a Tua palavra, que é poderosa, ó Deus, para salvar as nossas almas, ela cumpre esse efeito, produzindo frutos de salvação em nosso meio, de restauração, de libertação, de cura e tudo mais que o Senhor quiser operar. Nos rendemos a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais esse culto, por esses irmãos tão preciosos, ó Deus, que dedicaram mais um domingo a Te cultuar, Senhor. Não há nada maior, não há nada melhor, Senhor, do que estar reunido no meio da congregação dos justos e buscar a Tua face, a comunidade do Teu povo, Senhor, em unidade. Muito obrigado, Senhor. Receba nosso louvor, nossa adoração, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Na nossa primeira semana do ano, na semana de primícias, no quarto dia, eu trouxe uma palavra aqui nesse lugar para vocês, uma reflexão, baseado no conceito da casa de Deus, né, que foi o tema da nossa semana, né, o zelo pela tua casa me consumirá. E a gente falou sobre a profecia de Ageu, né, onde Deus reclama, né, entre aspas, que o povo de Deus estava se dedicando mais às suas próprias casas do que à edificação da casa de Deus. E a gente falei um pouco sobre isso, mas no fim da ministração, não sei quem lembra, a gente chegou à conclusão de que a casa de Deus somos nós, amém? A gente lê alguns textos aqui, 1 Coríntios 6, que diz: não sabeis que vós sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Né? 1 Pedro, né, que somos edificados pedras vivas, casas espiritual de Deus. A gente lê alguns textos, onde a palavra de Deus diz que a casa de Deus somos eu e você. E depois daquele período eu meditei um pouco mais em cima desses textos. E eu quero continuar, né, um pouco falando sobre isso. É uma ministração que eu considero bem simples, né? Estava falando para minha esposa, preparei algo bem simples hoje, mas que tem mudado a minha própria forma de enxergar o que é a igreja de Deus, né? E me pediram para colocar um tema nessa ministração e eu coloquei isso, a igreja de Jesus, né? Bem simples, sendo bem direto. E é interessante, né, antes de ler um texto aqui,
Interessante que o pastor ele já comentou aqui, ele tem comentado, já inclusive na própria ministração para as células durante a semana, e com esse projeto de Casa de Paz, né, do significado da palavra igreja, que significa eclésia, e eu vou falar um pouco sobre isso também em algum momento, mas antes, queria dizer para você que Jesus, ele só falou essa palavra igreja uma única vez. Só teve uma única passagem na Bíblia em que Jesus ele fala, e na verdade ele, não é que ele fala a palavra igreja, ele fala a palavra eclésia, né? E que na nossa tradução a gente traduziu em português para igreja, né? Que é o conceito que nós entendemos sobre igreja. Mas a palavra eclésia, ela é falada, ela é citada na Bíblia em diversas outras passagens sem se referir à igreja, né? Se referindo a uma reunião, a uma congregação, usa a mesma palavra, eclésia. E essa passagem que Jesus ele fala, eu não vou ler, mas eu vou lembrar vocês, está lá no livro de Mateus 16, versículo 18, que é quando Jesus ele pergunta aos discípulos, né, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro recebe uma revelação de Deus, e ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus ele fala, bem-aventurado você é, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Aí ele diz, por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa rocha, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Essa é a única passagem que Jesus fala sobre isso. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E tem muito debate sobre qual é essa igreja que Jesus edificou, né, que Jesus startou nesse dia, né, que ele anunciou que edificaria. Né, a Igreja Católica, a instituição romana, ela reclama para si, né, como sendo a instituição que Jesus disse aqui que teria instituído, né, como igreja nesse momento. E várias outras instituições cristãs também fazem o mesmo, né? Talvez os reformados dizem que não, a igreja que Jesus deixou foi a princípio a católica, mas depois ela se afastou e precisou de uma reforma, e por aí vai. A gente tem uma diversidade de igrejas, tá? Igrejas, instituições cristãs, reclamando para si ser essa igreja que Jesus deixou na terra. Mas ninguém melhor do que o próprio Pedro para nos dizer quem é essa igreja. Afinal de contas, Jesus disse... Obrigado, amigo. Deixa eu dar um gole aqui, irmãos. Então, ninguém melhor do que o próprio Pedro. Afinal de contas, Jesus ele disse para Pedro isso. Ele falou, tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. E não à toa, Jesus usa, né, essas figuras de linguagem, rocha, pedra, edificar a igreja. E Pedro, no livro de 1 Pedro, agora eu quero ler com vocês, na carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 em diante. Pedro, ele está falando aqui, e só para... Antes da gente ler esse texto, né, no primeiro versículo dessa carta, Pedro ele diz que está escrevendo essa carta aos eleitos de Deus, aos forasteiros de Deus, né, que estão em Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e Bitínia. Né, essas são províncias, cidades, eu não sei dizer bem, né, perdão aí os professores de história, né, pela minha ignorância, mas que estão hoje na região que é onde fica a Turquia atual, né? Então, essa carta ela já foi escrita cerca de 60 anos depois de Cristo. Pedro já tinha uma certa idade. Os historiadores dizem que ele morreu 2 anos depois de ter escrito essa carta. E essa carta ela foi escrita em meio à perseguição do imperador Nero. Alguns já devem ter ouvido falar que a cidade de Roma, né, ela pegou fogo, né? O imperador Nero
que muitos dizem que é louco, ele tocou fogo na cidade, e alguns dizem que foi ele, que não foi ele, tem um debate sobre isso. E a cidade estava muito triste, porque eles perderam tudo, né? Os romanos estavam uma cidade sitiada, né? Destruída, como se fosse sitiada, né? Por um cenário de guerra. E Nero, por ver o seu império fracassar, ou começar a cair em popularidade por causa disso, ele tem uma ideia brilhante. Ele fala: a culpa da cidade ter queimado é dos cristãos. Ele diz que quem queimou a cidade foram os cristãos. Então esse é um período que inicia uma perseguição violenta aos cristãos. É importante saber disso, tá? Os povos dessas regiões da Turquia, né, dessas cidades, Ponto, que Pedro ele diz aqui no início, Ásia, Capadócia, Bitínia, Galácia, eles estavam perseguindo os cristãos. E havia um grupo de cristãos nessa região, né, provavelmente a maioria deles gentios. A maioria deles não eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo, né, porque essa é uma região considerada pagã, né, é uma região dominada por Roma, do Império Romano. A própria cidade de Jerusalém também estava dominada pelo Império Romano nessa época, mas provavelmente esses eram cristãos gentios que foram conquistados por Paulo nas suas viagens missionárias. Ou seja, eram homens e mulheres que não conheciam a lei de Moisés, não conheciam o judaísmo, não conheciam os mandamentos. Paulo chegou lá no Senhor do Evangelho, eles creram e foram seguir a Cristo. Eram povos escravos, muito provavelmente, porque no Império de Roma, não sei se você sabe dessa época, a cada 10 pessoas, 6 eram escravos. Tinha mais escravo do que cidadão comum no Império de Roma, nessa época. Então eram povos dominados, colonizados. E Pedro está escrevendo essa carta nesse cenário, em meio a essa perseguição. Tá? E aí, indo agora para o capítulo 2, versículo 2, ele diz: desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas. Então, provavelmente eram novos convertidos, né? Cristãos que acabaram de ouvir o Evangelho e creram em Jesus no seu coração, né? A gente sabe que receber a Cristo significa nascer de novo, né? A palavra diz em vários momentos que se converter a Cristo é análogo a nascer de novo, né? A Bíblia faz essa analogia de uma pessoa que nasce, é como criança, cresce, né, para a nossa vida espiritual, né? Não para a nossa vida carnal, é a mesma coisa, né? Mas muitos se convertem ao Senhor já idosos, por exemplo, já numa certa idade. Espiritualmente significa que ela nasceu de novo, né? É um recém-nascido espiritualmente no Senhor. E ele diz: desejem o leite espiritual, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Versículo 3. Se é que já provaste que o Senhor é bom. 4. Achegando-vos a Ele. Aí olha Pedro, deixa o texto aí, tá? Pedro, aquele que ouviu de Jesus dizendo: tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Agora Pedro parece pegar esse jogo de palavras e ele fala: achegando-vos a Ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Então Jesus ele disse: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E Pedro ele está dizendo: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Porquanto assim está registrado nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular. Vou explicar isso. Escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita a sua confiança jamais será envergonhado. Ele está citando Isaías. Assim sendo, para vós os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que causa queda. Porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes.
Todavia, para isso também foram destinados. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daqueles que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhas recebido a misericórdia, contudo agora a recebeste. Glória a Deus. Então, irmãos, Pedro, ele vai aqui explicar, eu creio nisso, né? O que Jesus disse ali. Eis que te digo que tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Porque Pedro, ele diz que Jesus é a pedra principal, a pedra angular, a pedra de esquina, e que nós, o seu povo, somos pedras vivas, edificados como casa espiritual de Deus. Eu tenho convicção que Pedro está explicando aqui quem é a igreja do Senhor. Porque, irmãos, alguns aqui sabem que Jerusalém é uma cidade de pedras, né? A arquitetura da cidade de Jerusalém é toda feita de pedra, da antiguidade como um todo, né? E quando ele diz pedra de esquina, pedra angular, a pedra principal, os construtores rejeitaram. As construções da época, eles pegavam uma pedra, né? Eu dei uma pesquisada e essa pedra era bem grande. Chegava a pesar até 60 toneladas. Era um absurdo de grande essa pedra. E ela é chamada de angular e pedra de esquina porque ela era colocada na esquina da construção e servia de base e de guia para todas as outras. As outras, ela tinha que ser uma pedra mais lisa, mais angulada possível, no ângulo mais reto possível, para que a construção não ficasse, né, numa inclinação errada. Ela tinha que ser perfeita. Para que todas as outras pedras fossem seguir a direção dessa pedra principal, a pedra angular. E Pedro diz que Jesus é essa pedra. E sobre ele, nós somos as outras pedras que vão ser unidas e edificadas para construir uma casa espiritual para Deus. Isso choca a religiosidade e a cultura da época. Porque nesse período, o entendimento de casa de Deus, ou de casa de uma divindade, qualquer que seja, não só do Deus dos judeus, qualquer divindade da época, se entendia que a casa eram os templos, né? Eram as construções. Até hoje a gente carrega isso. Muitas vezes fala, eu vou ali, quando você vem aqui para essa edificação, essa casa, esse edifício, você diz, eu vou para a casa de Deus, né? E eu tenho muito temor, tá, para ministrar essa palavra, porque eu não quero ser mal compreendido, né? E talvez eu vou me repetir e explicar algo que já é óbvio, né? Mas eu jamais estou aqui falando mal, dizendo que a gente não tem que ter uma casa, um edifício, um prédio como esse, ou que a gente não tem que ter instituições, tá? Já começo falando isso, mas vou repetir isso diversas vezes. Mas o ponto é que isso choca com a cultura local. Eu separei, não sei se está aí, se Dudinha entregou para a equipe algumas imagens. Então eu queria que mostrasse, eu separei aqui alguns templos, para vocês terem uma noção, que foram construídos, alguns nos períodos passados e outros mais recentes, construídos às divindades, né, aos deuses da época. E esse aí é o Taj Mahal, é um templo bem famoso, construído na Índia, demorou 20 anos para a construção. E na verdade, eu falei que são construídos para divindades, mas esse é o único templo que na verdade não foi construído para uma divindade, ele foi construído para a esposa de um imperador, para ali ficar o mausoléu dela, né, o templo, onde ela foi sepultada, apesar de que, não pode voltar, né? Apesar de que, ainda assim, algumas instituições religiosas tentam reclamar para si esse templo para fazer os cultos, mas pode seguir, demorou 20 anos para ser construído. O próximo,
Pode mudar. Essa é conhecida, a cúpula da rocha, né, do islamismo, dos muçulmanos, em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Demorou 55 anos para ser construída, uma estrutura, né, soberba, aí, né, linda, bonita, cheia de ouros e pedras preciosas. Um templo para o culto islâmico. Pode seguir. Esse aí está um pouco destruído, mas é o templo de Karnak, no Egito, construído para o deus Amon-Ra. Demorou quase 2.000 anos para ser construído esse templo. Quase 2.000 anos. Isso aí foi antes de Cristo, né? Cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Foi construído, terminado 300 anos antes de Cristo. É também uma estrutura grandiosa, né? Pomposa, né, como eles acreditavam que deveria ser para as divindades, né, para ali a divindade descer e se manifestar. Próximo. Eu não citei, mas o Taj Mahal que a gente viu, ele é considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno, né? Aquele templo ali dos hindus, na Índia, né? Esse é o templo de Borobudur, budista, o templo budista, construído em homenagem, creio que Buda, quando ele alcançou a perfeição, né, do espírito na evolução, e aí construíram em homenagem a ele, e ali é feito cultos budistas. E não era diferente, o último, entre os próprios judeus e os hebreus, né? Aqui é o templo de Salomão, que a Bíblia diz que foi construído, também um templo grandioso. Tem algumas imagens onde a gente vê por dentro, ele tem várias partes feitas de ouro, né, de madeira de acácia, madeira nobre. Também era um templo grande, caro, que demorou 7 anos para ser construído. E na semana das primícias a gente falou que esse templo foi destruído pela Babilônia, e depois Deus levantou Zorobabel para reconstruir o segundo templo, né, que, onde fala a glória da segunda casa. E depois foi destruído por Roma, né, por Nero. Esse templo foi destruído por Nero na perseguição, né, aos cristãos 70 anos depois de Cristo. E até hoje se discute se vai se levantar ou não um terceiro templo, né? A gente fica aqui na expectativa, um terceiro templo pode ser um sinal da vinda de Jesus. Mas não era diferente. Então, pode tirar, eu mostrei aqui, né, só para você ter uma ideia, e não para por aqui, tá? A gente poderia ver entre os japoneses, entre diversos países, entre o próprio cristianismo nos dias de hoje. A gente tem grandes templos pomposos, belos. Talvez alguém aqui já tenha visto a Igreja da Família, na Espanha, em Barcelona. Eu mostrei a algumas pessoas recentemente. É uma coisa escandalosa, assim, né? Grandiosa, bonita. Por quê? Porque acredita-se que esses são os lugares de cultuar a Deus, onde a sua divindade desce e se manifesta. Isso seria a casa de Deus para os religiosos e os cristãos da época. Então, lugares como esse, então valia a pena. Esse foi o pensamento de Davi, não foi? Davi, quando construiu o templo, ele falou: eu habito num palácio e Deus habita em tendas. Porque ele acreditava que Deus habitava na tenda ali do tabernáculo, onde a arca ficava. E ele diz: eu vou construir um templo para o Senhor. E ele coleta o ouro. E Deus, só que a gente já sabe, está cansado de saber, que apesar de serem bonitos, lindos, né, grandiosos, né, quem nunca viu aqui o templo mórmon ali na torre, é belíssimo, né? Minha esposa tinha vontade de casar lá, né? É lindo. Misericórdia, né? Mas assim, né, pela beleza, né, realmente é algo grandioso. Tem misericórdia, assim. Mas ela se converteu depois disso, né? Aí... Glória a Deus. Me perdi agora. Voltando. Perdão, senhor. Não fui sábio, Ricardo. Não fui sábio. Homens, não façam isso. Bom, então,
acreditava-se que a divindade estava nesses lugares. E por isso valia a pena investir nisso, para agradar a divindade, né? Para agradar a Deus. Mas aí Pedro vem contra tudo e todos e fala: vocês, homens escravos, mulheres que eram escravas, destruídos, aqueles que ninguém queria, e fala: vocês são pedras vivas, edificadas sobre Cristo como casa espiritual de Deus. E, irmãos, Jesus, ele sempre, está falando isso com minha esposa hoje mais cedo, ele sempre vai chocar. A gente sempre acha que nós somos aqueles que, se eu vivesse na época de Cristo, eu seria um seguidor dele. Porque aqueles fariseus, doutores da lei, incrédulos, eles são religiosos. Eu seria aqueles que seguiria Jesus até o fim. Eu estava falando com minha esposa hoje, Jesus ele passou 3 anos, até eu vi um vídeo recente que acredita-se que não foi 3, foi 4, 5, 6 anos no seu ministério, mas enfim, isso é relevante. E chega um momento que uma multidão segue a Jesus. Quando ele faz a segunda multiplicação dos pães, diz que 12.000 homens, fora as mulheres e as crianças, foram alimentadas. Então é muita gente seguindo a Jesus. Está cerca aí de 20.000 a 30.000 pessoas. Quando Jesus foi crucificado na cruz, você sabe quantos permaneceram ali? Nenhum. Assim, para ser justo, só João e a Maria, a mãe, né? E ainda assim, depois que o sepultaram, João voltou a pescar com Pedro e ali acabou. Eles pensaram, talvez a gente acreditou, mas não era ele. A Maria, que era a mãe, foi a única que foi lá no túmulo, porque era o filho dela, e ela foi lá para fazer o que os pais fazem nos túmulos dos filhos, né? Levar, não sei o que eles faziam na época, levar flores, velas, né? Que a gente faz quando sepultamos os nossos mortos. E aí ela teve a surpresa de ver o túmulo aberto, ao ponto de ela dizer: você tirou o corpo do meu filho daí? Perguntar um anjo lá, né? Ao jardineiro que ela viu, né? Se você tirou, devolve. Ela achou que alguém tinha roubado. Mas Jesus ele falou diversas vezes que ele ressuscitaria no 3º dia. Os discípulos voltaram a pescar. Os discípulos voltaram a viver suas vidas. Maria voltou a viver suas vidas e eles pensaram, acabou. Jesus ele teve que ressuscitar, aparecer durante 40 dias. E a Bíblia diz que ele apareceu a mais de 500 irmãos. Mas mesmo ele aparecendo, ressurreto, imagina, você vê alguém que morreu na sua frente. Você quer prova maior do que essa, de que é verdade a mensagem que ele prega? Ele ressuscitou, mas ainda assim, ele falou, aguardem em Jerusalém. Dos 500 que ele apareceu, só 120 foram para lá. 380 viram Jesus ressurreto e o abandonaram, e não creram. Então, de uma multidão de quase 30.000, ninguém o seguiu na cruz e creram. Ele teve que voltar, aparecer de novo, e aí 120 creram e se reuniram em Jerusalém, até que desce o Espírito de Deus, e ali inicia, de fato, a igreja que ele disse que ia edificar sobre a terra. Então a gente sempre acha, não, eu seria Pedro, eu seria o discípulo de Jesus. Mas a verdade é que Jesus ele sempre é escândalo para o mundo. Você vê um Cristo humilhado, passando vinagre na boca dele, e ainda há quem diga que esse vinagre é o que ficava correndo pelo banheiro dos romanos, colocando a coroa de espinho. Aquele que você acreditava ser o rei dos reis, senhor dos senhores, isso é escândalo. A pregação, a mensagem do evangelho, ela é loucura para os que não creem, ela é escândalo, ofensa para os incrédulos. Quando a mensagem de Jesus vem, quando a vida de Cristo alcança a gente, sempre nós somos incomodados, sempre nós somos escandalizados. Sempre. E não acho que vai ser diferente com você. Se você não for escandalizado em algum momento, não for ofendido em algum momento, e me entenda, tá? O que eu estou querendo dizer? É porque não é a verdadeira mensagem do evangelho. Ela tem que te incomodar. Ela vai ter que provocar algo, porque Cristo, ele é o que o mundo não esperava que fosse, né?
Porque a revelação de Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ela é diferente de tudo o que nós pensávamos ser. Então, Pedro, quando está falando isso aqui a esses irmãos, ele lança uma palavra escandalosa. Ele fala: vocês são a casa de Deus. Então, irmãos, o que é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus é uma comunidade de homens e mulheres que foram chamados para seguir ao Senhor. E nessa comunidade não há judeu nem grego, romano ou bárbaro, homem nem mulher. Porque Cristo é tudo em todos. Essa é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é uma comunidade, é um povo. Eu vi uma pergunta recente de um pastor que ele disse: afinal de contas, o que é a igreja do Senhor? É uma comunidade, uma família ou uma instituição religiosa? E o ponto é, a igreja do Senhor é a comunidade. Agora, essa comunidade, em primeiro lugar, ela cresce. Ele diz assim: como recém-nascidos, desejai ardentemente o leite espiritual para crescimento. E aí uma comunidade, quando ela cresce, você precisa entender isso, ela se organiza. Amém? Ela precisa se organizar. E aí surgem as instituições. Instituições, então, não são erradas, não são pecados. As instituições é a forma como a comunidade precisa se organizar. Por exemplo, Deus ele levantou um mover lá em Atos. Ele levantou um homem lá, não me engano era José o nome dele, quem puder me corrigir. Tocou no coração dele, ele vendeu a propriedade dele e entregou aos necessitados. Então começou ali um mover. Todos os irmãos começaram a vender suas propriedades, aqueles que tinham, e começavam a doar aos que não tinham. E ali começou a mover de doação. Eles depositavam aos pés dos apóstolos, os apóstolos doavam, repartiam aos que tinham necessidade. Só que aí começou a ter um problema no meio dessa comunidade. Qual o problema? Algumas viúvas de alguma localidade não estavam recebendo a parte delas. Na hora de repartir não está chegando para a gente. Vocês estão dando ali uma parte para aquele grupo e acaba e não chega para a gente. E elas reclamam: nós não estamos recebendo. Ou seja, surge um problema no meio da comunidade. Aí ela começa a se organizar para resolver os problemas. Você entende isso? Aí a Bíblia diz que Pedro levanta e fala: vamos levantar 7 homens que foram chamados de diáconos. Nesse momento surgem os diáconos. Jesus nunca falou: eu vou instituir uma igreja institucional e lá você vai ter que levantar diáconos nessa igreja. Jesus nunca falou. Ele falou só: edificarei sobre essa rocha a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei sobre essa rocha o meu povo, a minha comunidade. Agora, quando essa comunidade cresce, ela vai se institucionalizando, se organizando. E aí surgiram os diáconos. Mais na frente eles denominam presbíteros, os líderes, aí bispos, e por aí vai surgindo. Até termos as várias instituições evangélicas, cristãs, que temos nos dias de hoje. Mas nenhuma instituição é a igreja que Jesus deixou na terra. A igreja que Jesus deixou na terra é a comunidade de homens e mulheres em qualquer época. Os que já morreram, os que vão nascer, os que já estão no céu. E aí, sem entrar em debate teológico, se já tem alguns no céu ou não sei. Né? Ou se eles estão dormindo e vão ser ressuscitados no último dia. Que estão reunidos aqui, os que estão reunidos na igreja que se reúne em Corinto, a igreja que se reúne em Roma, na igreja que se reúne em Éfeso, na igreja que se reúne em Candeias, no Dom Helder, na igreja que se reúne em qualquer lugar. Daí vem o termo de igreja local, é a comunidade que se reúne no local. Mas igreja, ela não depende do local. A igreja não é esse local. Isso é óbvio, você sabe disso. Mas a cultura de associar a igreja a um templo, a uma instituição, é tão forte em nós, que nós não conseguimos nos livrar desses vícios de linguagem. Né? Eu estou indo para a igreja do Senhor, a casa de Deus. A casa de Deus é você, irmão. Não sabei que vós sois templo e morada do Espírito Santo.
e que Ele habita dentro de você. Então, eu creio, então a instituição não é um problema, mas ela pode se tornar um problema. A gente se instituiu, aqui a gente tem uma instituição, a gente tem um conjunto de regras, a gente tem, né? Talvez não tão bem organizado como as pomposas igrejas por aí, mas nos organizamos, porque somos uma comunidade local que se reúne. Mas nós conseguimos ser, a igreja ela não depende disso. Porque a palavra eclésia, que define o termo da igreja, ou a palavra carral, que é do hebraico, são os dois termos que a Bíblia usa, né, para se referir à igreja. E às vezes é traduzido por congregação, por reunião. Ela fala de um povo específico que tem algo em comum, daí vem comunidade. E o que é que nós temos em comum? Cremos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Um povo que tem algo em comum é chamado para sair de dentro dos seus aposentos, para se juntar, se aglomerar, se reunir, se congregar em algum lugar para cumprir algum propósito específico. Eclésia era a palavra que os sacerdotes eles falavam. Quando eles precisavam fazer uma reunião do lado de fora, no átrio externo, eles gritavam, eclésia! Aí todo mundo saía de dentro dos seus aposentos e se reunia do lado de fora. Então a gente acha que a igreja é uma coisa interna, mas a igreja é uma coisa externa. É sair para se juntar, para cumprir alguma missão, um propósito. Então quando a gente sai das nossas casas e vem aqui para se reunir, eclésia. Mas quando a gente sai das nossas casas para se reunir para evangelizar, é eclésia. Né? Essa palavra era usada até para os soldados que saíam para ir para a guerra. Eles saíam, se reuniam para guerrear. Eclésia. Porque a igreja é a reunião, é o povo de Deus se juntando. E Deus disse que essa era a casa dele. A casa de Deus é quando o seu povo se reúne com um propósito em comum. Agora, como a gente vai se organizar, como a gente vai se instituir, isso aí é segundo as necessidades que vão surgindo, a gente se organiza. Tem igrejas, tem comunidades que têm um horário para começar a reunião e um horário para terminar. Tem uns que demoram 1h30. Aqui a gente tem para começar e não tem muito para terminar. Alguns não gostam, alguns gostam, alguns não gostam, mas isso é secundário, porque isso é institucional. Você entende isso? Aí, só qual é o problema? O problema é que tem muito crente brigando por causa de instituições de organização. A grande maioria, se não 100%, das divisões que há no meio evangélico é por questões institucionais e por questões teológicas secundárias. É gente botando irmão na justiça por causa do nome da instituição. E tem gente que captou, né, a indireta. É gente achando que os irmãos daquela instituição não são salvos porque eles creem numa teologia secundária, né? A gente pode entrar num debate que talvez tenha algumas fundamentais, mas enfim, que é diferente da minha, então ele é herege, né? A gente brigando porque o culto começa no horário, mas não tem hora para terminar, porque no louvor não se dá oportunidade, lá na Assembleia de Deus dá, aqui não dá. Isso tudo é institucional, isso tudo é organizacional, isso tudo é secundário. Jesus ele nunca deixou como deveria ser a organização. A igreja foi se organizando conforme a necessidade. Aí tem algumas orientações de Paulo, olha, por exemplo, quando eles foram celebrar a ceia, aí Paulo vai lá e dá uma orientação, 1 Coríntios 16, se não me engano, né, onde ele fala, quando vocês forem se reunir para ceiar, a ceia do Senhor, deixe comida para os outros, né? Aí ele começa lá a dar umas orientações. Então, irmãos, de novo, eu não estou pregando contra as instituições, elas são necessárias para organizar, porque Paulo ele diz que o culto tem que ser dado com ordem e decência, mas ela não é a igreja do Senhor. Você precisa entender isso. A igreja do Senhor não é a ICCP, a família IC, não é a Assembleia de Deus, não é a presbiteriana, não é a batista, não é a reformada, não é a pentecostal,
não é a universal, a católica, a romana. A igreja do Senhor é a comunidade do povo. E nesse lugar ele escolheu para habitar. E não tem problema que a gente se organize e crie instituições, desde que as instituições não firam esse princípio básico. Mas é o que tem acontecido, né, em muitos lugares, na nossa cabeça, às vezes. Porque todas as nossas brigas e confusões, elas são institucionais. Mas um princípio básico do corpo de Deus é a unidade. Foi isso que o apóstolo Paulo, ele reclama em diversas passagens. Em 1 Coríntios 12, em Romanos 12, quando ele fala acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Aí muita gente lê essas passagens, Efésios 4, como se ele estivesse dando um ensinamento sobre os dons espirituais. Aí vem um monte de teólogo. Não, porque aqui ele diz, tem os dons de fala, que é o dom de profecia, o dom de língua. Aí tem os dons de mente, que é o dom de palavra de conhecimento. Aí começa a criar lá uma sistemática teológica, né, que eu já estudei isso muito, e não tem problema nenhum. Mas se você for ver o cerne da mensagem, Paulo estava dizendo, irmãos, temos muitos dons, mas é um só o Espírito. Temos muitos serviços. Um vai ter o dom de profetizar, o outro de língua, um vai ter o dom da palavra, de conhecimento, um vai ter o dom da fé, mas o Espírito é um. Temos muitos serviços, muitos ministérios. Um vai servir às mesas, outro vai servir na pregação do Evangelho, outro vai servir no louvor, outro vai servir visitando irmãos, mas é um só o Senhor. O cerne da mensagem de Paulo é sobre unidade. Ele não está querendo ensinar o povo sobre dons, ele está dizendo, cada um tem uma graça recebida por Deus, mas vocês precisam ser um, irmãos. Né? E eu tenho aprendido a desencanar, essa é a palavra, a entender que eu não tenho todos os dons, todas as bênçãos, todas as graças de Deus, porque é impossível. O pulmão no corpo, ele é responsável por pegar oxigênio e produzir energia. O sangue é responsável por transportar nutrientes pelo corpo. O pulmão nunca vai transportar nutrientes no corpo. O pulmão vai produzir energia. É isso? Pega oxigênio mais ou menos. O sangue vai transportar nutrientes. O sangue nunca vai produzir, vai ser responsável pela respiração. Porque não tem como ser. As virtudes e os dons de Deus, eles são infinitos. Não dá para ele colocar tudo dentro de você. Então você precisa entender que aquilo que você não tem também é importante. Né? Por exemplo, Milka deu uma ministração aqui domingo passado que eu jamais daria, irmãos. Eu não consigo, né, falar de algo aprofundado sobre a alma, de cura. Me fez chorar, sabe? Eu não consigo. Eu prego, ninguém chora. Né? Ninguém nunca chora. Eu não tenho esse dom. Eu não tenho esse dom, essa graça. Mas eu desencanei, irmãos. Eu não tenho as visões, as revelações que a pastora tem. Eu fico, Deus, eu nunca tive uma visão da minha vida, irmãos. É sério. Minha esposa já viu, um monte de gente aqui já teve visão, eu nunca tive. Nenhum sonhozinho sequer, Senhor. Mas eu desencanei, assim, não é desencanar, perdão da palavra, porque a Bíblia fala, mas busque com zelo os dons, os melhores dons. Mas saiba que Ele dá a quem Ele quer, conforme lhe apraz. E você tem que valorizar o que o outro tem. Está na hora, não é o nosso caso, né? Mas os pentecostais precisam valorizar o dom da palavra dos reformados. Os reformados precisam valorizar a manifestação do Espírito que é no meio pentecostal. E por aí vai. É isso que Paulo estava reclamando. Ele estava dizendo, olha, vocês estão brigando. Nem por isso eu vou descredibilizar a pregação do outro, porque é diferente da minha, ou pelo contrário, me sentir inferior. Eu tenho a minha porção do Senhor. O outro tem a dele. E a igreja é a comunidade, todos se reúnem, um transporta o nutriente, o outro faz a respiração, o outro vai levantar peso, e assim é a igreja do Senhor, e Deus habita em nosso meio. Amém?
Então as instituições estão brigando, porque ali faz assim que não deveria ser. É isso que Paulo está dizendo, irmãos, você recebeu esse. Ele até em Romanos 14 ele fala, você que distingue entre dias e dias, o outro acha todos os dias iguais. Poderia ser alguém, por exemplo, que considera o sábado, os adventistas, por que não? Que acha o sábado sagrado. Ele diz, quem distingue entre dias e dias, para o Senhor faz. E quem não distingue, para o Senhor faz também. Não despreze o que come, não despreze quem não come. O que não come, não julgue quem come. Mas o amor, ele fala, seja a base de tudo isso. O amor, a unidade. A igreja do Senhor, porque esse é um princípio básico da igreja que Jesus edificou na terra. Ele disse, vós sois pedras vivas, casa espiritual de Deus. É uma comunidade. Para o edifício todo ser construído, as pedras precisam ser colocadas no lugar certo, cada um na sua posição em unidade. Se uma reclamar da outra e quiser tirar a outra, o prédio cai. Não se sustenta de pé. É por isso que ele sempre usa termos coletivos, Vós sois raça eleita, nação santa. Não é um cidadão santo, é a nação que é santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é a pessoa, um indivíduo que é propriedade exclusiva de Deus, é o povo que é a propriedade exclusiva de Deus. Sacerdócio, não é um sacerdote, é o sacerdócio real, que se refere ao grupo dos sacerdotes. Vocês são a casa de Deus, nós somos a casa de Deus, a comunidade, se juntar, se reunir, adorar o Senhor. Então, o que é a igreja do Senhor? É quando a gente se junta. E o que é que essa igreja tem que ter? Além da unidade, já falei, precisa ter unidade, mas a gente também precisa crescimento, como eu falei, ela cresce, essa igreja cresce, ela tem que ter crescimento. E o cristianismo, irmãos, é a única religião, para não dizer a única, isso aqui também acontece com o islamismo, mas tem um termo na teologia, que fala, e na física também, tem a força centrípeta e a força centrífuga. Hoje você vai aprender física, viu? Quando algo gira ou cria uma órbita, orbita em torno de algum centro, tem a força centrípeta, que é a força que empurra para o centro, a força que puxa aquilo para o centro. E tem a força centrífuga, que é que empurra para fora. Você gira algo, vai ter uma força empurrando aquilo para sair, e vai ter uma força segurando ela para o centro. Aí ela não vai nem sair, nem entrar, ela vai ficar girando em torno. Porque tem uma força empurrando e a outra puxando. A maioria das religiões do mundo, ela é centrípeta. Ela é assim, eu tenho o meu núcleo, o judaísmo era assim. E quem quiser, venha para dentro, Quem quiser, venha para dentro. Aqui é a nossa fé, a nossa crença, E quem quiser, venha receber. A gente se converta e venha para cá. E a gente fica fechado aqui, As nações de fora, se quiserem, elas vêm e vêm fazer parte. Isso é a religião centrípeta. E a centrífuga é o contrário, é a que vai para fora. E o cristianismo é assim. Porque Jesus, ele falou, eis aí vos dei autoridade, receberás poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E o cristianismo foi a primeira religião, igreja de toda a história que fez esse processo de sair e evangelizar o mundo. Força centrífuga sair. Hoje a gente tem o islamismo fazendo a mesma coisa, não à toa, tem aí um significado profético para os últimos dias com o islamismo e com o cristianismo, mas eu não sou o melhor para fazer isso, Louro já falou sobre isso aqui, muitos já falaram, mas tem sim, muito provavelmente o significado profético nisso. Todas as outras religiões, ela é o contrário. Eu estou aqui no meu templo, no meu lugar, quem quiser venha. O cristianismo não, ele sai, ele se espalha, ele cresce. A igreja do Senhor, ela cresce, então você precisa crescer. Tem muitos irmãos que acham que querem, eu quero ficar aqui, sentar na minha cadeira, ouvir uma palavra que me conforte. Se você é a igreja do Senhor, a casa de Deus, você precisa crescer. Você precisa evoluir, você precisa mudar.
Jesus vai te escandalizar, te ofender, para que você mude, né? Seja transformado. E não só crescer dessa forma, crescer também entre os povos, não é exclusivo para nós. O Evangelho não é exclusivo para nós. Ele tem que se espalhar, você tem que... ele tem que crescer, tem que novas pessoas vir, né? A sua família tem que ser alcançada, a sua família tem que ser salva, né? Os seus amigos, você tem que sair por aí. E foi assim que aconteceu, ao ponto que o cristianismo tomou toda a terra, né? É a maior religião da terra, e praticamente quase todas as nações e continentes, quase todos os continentes praticamente do globo, eles são, em sua maioria, cristãos, né? Apesar que o islamismo está crescendo, né? E aí, mais uma vez, é necessário para o fim dos tempos. Mas, enfim. Então, é um corpo que cresce, que evolui. É um povo que recebe misericórdia e dá misericórdia. Ele diz assim, ó, vós que antes não erais povo. Porque aqueles irmãos ali da Capadócia, da Ásia, daquela região ali, como eu falei para vocês, eles eram escravos. Diante de Roma, eles não eram nem cidadãos. Os escravos não tinham nem identidade. Eles tinham uma carta de propriedade de alguém, reconhecidos por números, né, ou por um pseudônimo assim, só para poder chamar. E diante dos judeus, eles também não eram nada, porque eles eram gentios, né? Eles eram pagãos. Eles não podiam entrar no templo de Salomão, né, de Zorobabel. Não podiam entrar nos templos, nos locais políticos de Roma, porque eles não eram ninguém. A maioria escravo, que perdia mãe, perdia filho, né? Eles mesmos se sentiam como nada. E Pedro, ele diz, vocês que não eram povo, agora são povo, nação santa, sacerdócio real, né? Povo de propriedade exclusiva. Vocês que não tinham alcançado misericórdia, agora alcançaram. E na loucura da pregação do Evangelho, Deus escolheu, né, anunciar a esses, né, primeiro aos humilhados, aos rejeitados. E sabe, irmãos, às vezes as instituições, né, evangélicas, elas querem alcançar e convencer. A gente tenta convencer, né? Oh, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A gente prega aqui, né? A gente anuncia, não, porque se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Não, porque se você não der o dízimo, o devorador vai vir. A gente fica tentando te convencer a fazer o certo. Mas a gente consegue pouca coisa ou quase nada, com muita palavra. Mas quando alguém recebe misericórdia, quando alguém é amado, né, é valorizado, aquela pessoa, ela se quebra, se quebranta, né, ela se transforma. Vai perguntar àquela mulher que ia ser apedrejada, que foi pega em adultério, que chegaram nos pés de Jesus e falaram, essa mulher foi pega em adultério, e a lei manda a gente apedrejar. Jesus teve misericórdia da vida dela e a salvou. A perguntar a ela se ela voltou para a sua vida depois daquele episódio. Porque quando alguém recebe misericórdia, essa pessoa é transformada. Então a base da igreja de Cristo é receber misericórdia. Nós recebemos misericórdia do Senhor, amém? E damos misericórdia aos outros. Se você ainda não tem esse senso de que Deus foi misericordioso com você, Ele vai dar um jeito de você ter isso. Porque em Romanos diz que Deus encerrou a todos na desobediência, a fim de usar de misericórdia com todos. Enquanto você não entende que Deus é bom, a graça dele te alcançou, alguma coisa, né, misericórdia, né, não estou profetizando nada na vida de ninguém, mas alguma coisa vai ter que acontecer para que você receba misericórdia e perceba que ele é bom e seja alcançado. É um povo que antes não era. E aqui em nosso meio nós temos, né, muitos que têm esse sentimento pelo Senhor. Eu não era ninguém, eu não sou ninguém, e Ele me fez seu filho. Ninguém me quer, ninguém me queria, né? Ninguém me dá oportunidade, mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, me fez seu filho, assentar à sua mesa. Essa
a essência desse povo da igreja do Senhor. Esse povo também se achega a Deus como sacerdotes. Aí ele diz, ele vos separou pedras vivas para ser de sacerdócio santo. Ou seja, antes sempre precisava de alguém para te fazer achegar a Deus. E isso até contribuía para a pessoa achar que ela não era relevante, né? Mas hoje, eu e você, todos nós, Ele nos fez sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Então essa igreja, esse povo é um povo de sacerdotes, que se achega a Deus. Você pode se achegar a Deus e oferecer sacrifícios, não mais de bois e carneiros, agora espirituais, como Pedro disse, né? E agradar a Deus, e Deus desce e fala com você, irmãos. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja que nós queremos ser, né? Essa é uma igreja que se santifica, né? No versículo 1 que eu não li, mas ele diz, despojando-vos de toda a maldade, dolo, de hipocrisias e invejas. No versículo 11 que eu também não li, ele fala, exorto-vos a vos absterdes das paixões carnais. Então é um povo que se santifica, que se consagra contra a cultura de pecado do mundo, né? Que transforma a sua natureza, que nega a sua natureza carnal. E por fim, é um povo que proclama as virtudes de Deus. Ele diz que nos fez sacerdócio santo, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então proclama, irmãos, proclama a virtude de Deus. A verdadeira igreja do Senhor, ela proclama a virtude de Deus. E talvez você não tenha muito conhecimento, não tem muito conhecimento doutrinário, teológico. Então, o que eu vou proclamar? As virtudes de Deus. Proclama que você antes não era povo, não tinha misericórdia, e agora Ele te alcançou com misericórdia. Proclama que Ele é bom. A gente precisa proclamar mais, todos os dias, irmãos. Você vai no posto abastecer o carro, proclama para o frentista lá as virtudes de Deus. Você vai no supermercado comprar um saco de arroz, proclama lá o caixa do supermercado a virtude de Deus. Amém? Essa é a verdadeira igreja, a igreja de Jesus, que Ele edificou nessa terra. É um povo que faz isso. Então, as instituições, as organizações, elas vão existir, desde que ela não atrapalhe isso que Jesus de fato edificou. Um povo que anda em comum, que é um, que está unido, que cresce, que recebe da misericórdia, que proclama as virtudes de Deus, que se achega a Deus como sacerdote, que se santifica. Se não atrapalhar isso, né, as instituições podem fazer o que quiser, né? Elas podem se organizar da forma que ela quiser, mas ela é secundária. Não deixe as questões institucionais, organizacionais atrapalhar esse povo de ser a igreja de Deus. Amém? Essa é a igreja que Jesus instituiu na terra. Instituiu não, né? Edificou, construiu, pedras vivas, eu e você, irmãos. Essa é a casa que Ele escolheu para habitar. O Senhor quer isso, quer um povo assim, como Pedro falou. Ele só quer um povo assim, independente do local onde Ele vai se reunir, independente de como Ele vai chamar os seus líderes. Porque apóstolo não existe mais, porque é presbítero. Isso é secundário, irmãos. Independente de todas essas coisas, Ele quer um povo que se reúna e viva isso aqui. O passado, os povos do passado não entendiam, porque lá no Antigo Testamento, em vários momentos, Deus ele fala que escolheu um lugar. Em Deuteronômio 12:5, ele diz que vocês vão adorar no lugar que eu escolher. E o povo entendia que era o templo, que era o altar do sacrifício.
né? Só que Jesus um dia chegou para uma mulher samaritana e falou: vocês samaritanos dizem que é no monte que se deve adorar, ali onde estava o templo dos samaritanos. E nós, os judeus, dizemos que é em Jerusalém, onde estava o templo de Salomão. Templo por templo, ele diz, mas é chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os que o Pai procura. Então, o lugar que Deus escolheu para adoração, para habitar, né? Em Levítico ele diz: eu habitarei no meio de vocês, vocês serão o meu povo. E eles estavam pensando que era o templo. Eles estavam pensando: ele vai habitar em nosso meio, é no templo, é na arca. Eles não conseguiam entender. Até que, né, em Apocalipse 21, na consumação de todas as coisas, 21, 2, João ele diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Irmãos, cidade se prepara como noiva, se enfeita como noiva. Imagina uma cidade vestida de vestido de noiva. Isso existe, irmãos? Isso não existe. Porque essa Jerusalém, ele diz, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então eu vi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus. A cidade é o povo de Deus, o local é o povo de Deus. O povo de Deus está adornado, santo, consagrado ao Senhor. Eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Não, eu não estou querendo trazer interpretação, revelação, dizendo que não existe uma cidade, não. Alguns olharam assim: não vai ter uma cidade celestial. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o que faz a cidade ser a cidade celestial é o povo que está lá. Entende isso? É o povo, a igreja que Jesus edificou na terra, a comunidade dos irmãos que cresce, que se santifica, que tem misericórdia. E tudo isso aí já que eu já falei. Amém? Essa é a igreja de Jesus. É simples. Às vezes a gente complica muito. Eu estou um pouco... Eu andei estudando muito, irmãos, esses dias, tá? Já dos anos... Nos últimos anos, vamos dizer assim. Eu estou cansado, né, de tanta doutrina, de tanta teoria teológica. Eu acho que o evangelho é mais simples do que os sábios acham que é. Sabe? A gente acha coisa... Não, porque Paulo ele quis separar aqui... Os dons que falam disso, aí se refere a Jesus, esse outro aqui é a segunda pessoa da Trindade. Parece que a gente está sempre querendo descobrir uma nova revelação para impressionar o povo. Mas não é isso que a gente precisa, irmão. A gente precisa, né, dali da simplicidade do Evangelho, de se reunir, de se santificar, de proclamar as virtudes de Deus. E se a gente se reúne diariamente, semanalmente, o que a gente faz é só perseverar uns aos outros, a continuar firme. Porque as tentações do mundo, as provações, elas tentam fazer a nossa fé naufragar. Então é por isso que esse corpo precisa estar junto. A comunidade. Eu até entendo, né, uma nova moda, né, de cristãos, que a gente chama de desigrejados, que estão falando, porque eles estão falando contra a instituição. E por certa parte, né, entre aspas, eles estão certos. Porque Deus não está ali na casa, é exatamente isso que eu estou falando aqui. Mas isso não anula o fato que você precisa estar em comunidade. Porque a igreja que o Senhor deixou, ela anda em comunidade, ela está junta. E se essa comunidade local se reúne aqui, então que aqui seja o nosso local. Só que não vamos nos satisfazer em estar juntos aqui, né? Vamos estar amanhã, terça e quarta e quinta, juntos, provocando uns aos outros a perseverar, a adorar o Senhor, a visitar o que está fraquejando na fé, a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? E assim eu creio que finalmente, né, Deus habitará conosco, porque essa é a casa dele. Essa é a casa de Deus. Sabe, facilmente em grandes templos pomposos e luxuosos, eles vão lotar com 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, porque eles são atrativos. Eles são atrativos. Mas não é isso que faz dele abençoado por Deus ou a casa de Deus. Mas também não é isso que não faz. Né? Também não é isso que não faz.
Então, o que é principal é aquilo que Jesus deixou na terra, o que é primordial. As instituições, vamos valorizar, elas são importantes. Afinal de contas, oxalá, chegue logo o dia desses ar-condicionados estarem bons de novo, né? Na verdade, não ar-condicionado, né? A energia que vem aí é da neoenergia para cá, para dentro. Né? E glória a Deus, né, por tudo isso. Mas a instituição tem que servir a igreja, ao povo, e não a igreja à instituição. Entende isso? Essa frase é bonita, eu vou até anotar ela. A instituição tem que servir ao povo de Deus, e não o povo de Deus à instituição. A ordem é diferente. Que o Senhor tenha misericórdia em nossas vidas, para a gente não inverter os papéis. Amém? E Cristo sendo a pedra principal, a pedra angular. Todo aquele que crê, né, vai ser edificado casa espiritual nele. Os que não creem, pedra de ofensa, né, pedra de escândalo. Amém? Glória a Deus. Dá um aplauso ao Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, orar. Cantar mais um cântico para seguir a nossa organização litúrgica, né? A gente sempre canta depois das palavras, mas cante louvando ao Senhor, adorando ao Senhor de verdade. Amém?